Subiu. E agora? O que fazer? Como se posicionar com uma nova alta de juros aqui no nosso país? Isso e muito mais no nosso Morning Call de hoje, dia 19/9/2024, por aqui Max Braga, nesse canal. Falamos de economia, mercados e educação financeira. Muito bom dia a todos, bom dia a vocês aqui também do Instagram e do TikTok. Vamos lá então, né? Se concretizou o que já esperávamos, o que todo o mercado já esperava, se concretizou, mas tem um pormenor que eu vou falar aqui no final do vídeo, né? Porque a gente vai trazer primeiro outros indicadores e dados que é importante observar, tá? Vamos começar então. O Ibovespa fechou ontem em queda de 0,9%, em linha com as quedas também que aconteceram ontem nos Estados Unidos. Lá o S&P caiu 0,3% e Nasdaq caiu 0,5%. Tá? Todo mundo estava ali parado, basicamente, aguardando as decisões de juros lá do FONC e aqui do nosso Copom. Tá? Então, isso foi um dia ontem que já era previsto que tivesse algo assim. Tá? E aí, lá nos Estados Unidos, surpreendeu. A queda da taxa de juros, a primeira já acho que é em 4 anos, né? Que estavam com um ciclo de aperto e agora começou a cair, foi de 0,50%, então meio ponto percentual. Eu estava esperando 0,25 de dados que a gente vem acompanhando, né, de cenário macro, enfim. Mas 0,5%. Então, isso vai mexer bastante no mercado, tá? E aqui no Brasil, não, a gente já teve uma alta da Selic de 0,25%, passou de 10,50 para 10,75. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, ok? Bom, vamos lá, continuando. O principal destaque positivo de ontem ficou com o Braskem, subiu 4,8% após elevação de recomendação da sua ação por um banco de investimentos. Na ponta negativa ficou Azul, ontem caiu 10,1%. Realização de lucros, a ação tinha dado disparada, subiu mais de 50% na semana passada, depois desse sobe e desce, né, em relação às notícias que ocorreram, primeiro de uma recuperação judicial, depois agora do arrendamento de aeronaves, enfim, uma montanha russa. Mas o movimento de ontem foi realização de lucros, tá bom? Para o pregão dessa quinta-feira, inclusive, ainda temos a divulgação do IGPM de setembro. Outro indicador importante para se ter em conta aqui quando a gente vê as finanças pessoais. No cenário internacional, ainda haverá decisão de juros na China, tá? Então, Japão e Reino Unido também definem juros hoje. Seria importante a gente acompanhar isso também. Bom, taxas das rendas fixas, né? Encerraram a sessão de quarta com fechamento por toda a extensão da curva. Inclusive nos Estados Unidos, os treasuries, né, os títulos de públicos lá de 2 anos, os mais curtos, caíram para 3,61, patamar já um pouco mais próximo, né, do que é a realidade. Enfim, eu cheguei a negociar esse título para clientes meus aqui, os mais curtos, na casa de 4,63, só para vocês terem uma noção. No Brasil, os investidores estiveram à espera da decisão de juros e o DI 25 então fechou em 10,94, queda de 2,3 bips do pregão anterior, tá bom? Falando um pouquinho então dos mercados globais, hoje o dia tá super positivo, vamos ver se consegue acompanhar aqui no Brasil, tá? Operam em boa alta, S&P 500 1,4%, bem expressiva para aquela bolsa, para a pontuação que é aquela bolsa. Nasdaq 1,8%, excelente. Na Europa as bolsas também sobem, o estoque 600 está 5,6% para frente, né? Impulsionada por papéis cíclicos, né? Depois da decisão do Fed. Na China fecharam em alta também,
CSI 0,8% de alta e HSI 2% de alta. Tá? O índice Hang Seng foi impulsionado pelo corte de juros, né, do Fed. Então como eu já vinha falando para vocês, esse corte de juros nos Estados Unidos vai mexer com a economia do mundo todo. Resta agora o Brasil acompanhar esses desempenhos, né? Enfim. Bom, então a taxa de juros, a gente já falou bastante lá nos Estados Unidos, ela caiu lá, é uma banda, né? Mas o máximo que pode ser agora lá é 5,25, né? Então, vamos ver como é que vai ficar isso daí. E falando um pouquinho mais, vamos lá. Não sendo repetitivo, mas é importante a gente ver isso. Ponto 50, o comunicado destacou a melhoria nas perspectivas de inflação e a desaceleração no mercado de trabalho por lá. Tá? Então foi isso que pontuou o comitê do Fed a fazer um corte mais agressivo. Né? Então, ainda olhando, né, o comunicado e olhando as visões fundamentais para isso, a esperança é que a expectativa terminal de 2024 fique na casa dos 3,5. Vamos torcer. Bom, já no Brasil, o Brasil é Brasil, né? A gente é realmente guerreiros. No Brasil foi ao contrário. Tá? O Brasil subiu a taxa Selic de 10,50 para 10,75. O que ficou demais, o que ficou na conta ruim desse 0,25 foi o comunicado depois da decisão, que reforçou que há necessidade de depois, conforme os números da economia, fiscal, etc., existem possibilidades de novos aumentos de juros, não está descartado isso. Então, assim, o controle da inflação estava sendo executado de forma bastante sadia ali, o negócio estava funcionando, mas com o que a gente tem hoje, descontrole absoluto fiscal, gasto público exagerado, entre outros problemas que a gente já tem, insegurança jurídica, uma série deles, uma série de problemas. A inflação está tendo. Foi o que eu venho falando sempre. Os números que a gente tem hoje de mercado, de crescimento, eles são números inflados. São números fabricados ali por injeção de capital, etc. Então, a conta está começando a chegar, tá, pessoal? E aí, ainda, olhando aqui no lado da XP, tem a previsão ainda de mais duas altas de 0,50, isso olhando os analistas da XP. Nas últimas duas reuniões do ano e na última reunião, mais 0,25, fechando 2024 em 12% de Selic. Tá? No entanto, nunca é demais, conforme os dados do mercado, não se descarta um ciclo de aperto, de aumento de taxas, continuar pelo ano de 2025. Isso pode acontecer? Sim. Pode não acontecer? Sim, também. Vai depender dos nossos digníssimos administradores públicos em sanar os problemas que a nossa nação tem. Tá? Vou gravar um vídeo hoje à tarde para soltar aqui na parte do educacional, falando um pouquinho sobre o que fazer agora, né? Porque existem boas oportunidades também, tá? Nem tudo é ruim, né? Então tem boas oportunidades. Se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. E se tem alguém perdendo, tem alguém ganhando e vice-versa. A gente só precisa ficar do lado certo. Então, se você não quer perder, se inscreve aqui no canal. Solto hoje o vídeo períodozinho ali da tarde. Ainda não gravei. Vou juntar alguns dados e fazer esse vídeo para vocês. Tá bom? Fico por aqui hoje. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Bons negócios. Tchau.